Galera, a gente está na reta final da matéria, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar aí com a aula 13 do material de vocês e mais técnicas relacionadas à apresentação, à oratória, tá? Então prestem muita atenção, porque hoje tem uma surpresinha para vocês aí, tá bom? Então vamos lá. Na aula 13, ele fala sobre um outro programa chamado Impress, tá? Como você já bem sabe, a gente consegue criar apresentações aí pelo Google, né? Ele tem lá um programinha de apresentações online. Caso você tenha conta no Hotmail, se não tem, você cria, né, lá no hotmail.com. Quando você loga a sua conta, você também vai encontrar a mesma ferramenta, só que da Microsoft, que aí no caso é o PowerPoint, tá? Você pode instalar lá o PowerPoint, mas o PowerPoint você precisa pagar se você quiser de uma forma legal, né, utilizar o programa. E nós temos também o Open Office, tá? Que é um software gratuito. Ele vai ter os mesmos programas que a Microsoft tem. Então ele tem um editor de texto, ele tem um programa de apresentações, ele tem uma planilha eletrônica, né? Tudo que o pacote Office da Microsoft te oferece, o OpenOffice também tem, tá? Porque hoje a coisa está muito mais polarizada. E ele tem uma vantagem que ele é gratuito. Você consegue baixar ele até mesmo para o seu celular. Tem aplicativos para mobiles aí, tá? Então a gente tem aqui já instalado, né, o Impress. Deixa eu abrir aqui o Impress. Eita. Vamos carregar ele aqui. Bom, quando ele abre a tela inicial, ele te dá um assistente para você começar a criar uma apresentação com base nesse assistente. Você não precisa necessariamente criar pelo assistente. Você pode clicar aqui em criar direto e vai. Mas esse assistente aqui, ele funciona mais ou menos que nem os modelos prontos que tem no próprio Word, no próprio pacote Office, tá? Então, você tem a possibilidade de escolher uma apresentação em branco, no caso aqui ele fala vazia, ou você pode abrir algum arquivo já existente, ou trabalhar com base em modelos, né? Então, se você clicar lá em modelo e avança em modelo, ele vai carregar uns modelinhos aqui, né? Tudo isso daqui você pode alterar depois, tá? Ou você pode criar aqui em branco. Se você for seguindo o assistente, for clicando na setinha para avançar, ele vai te dar as orientações lá das etapas que você tá. Se você quer aplicar, né, alguns efeitos ou não. Colocar uma transição. Colocar a velocidade.
se você quer que ela fique automática ou não. Então, o assistente aqui, ele já te dá algumas coisinhas para ficar facilitado aí na sua criação. Aí quando criar, né, quando você apertar em criar, ele vai já aplicar ali uns efeitos que você colocou lá inicialmente, tá bom? E aí nós temos a janela. Essa janela, a janelinha dele aqui, ela é um pouco diferente lá da telinha do PowerPoint ou do apresentações da sala Google, tá? Mas vamos conhecer um pouquinho essa janela aqui. Aqui eu peguei com base naquele modelo, né? Mas eu vou abrir um novo aqui em branco. Para a gente poder trabalhar com ele em branco. Bom, ele nos dá aqui um assistente, tá? Onde a gente tem os layouts. E aqui é onde a gente vai poder trabalhar com as formatações. Colocar uma transição, colocar uma animação, colocar uma imagem, tá? Então, a regra, ela se mantém. No primeiro slide lá, com base aqui no modelo, você pode colocar aqui escolher um layout, tá? Tem aqui vários layouts. Esses layouts você pode manipular, tá? Porque ele te dá uma caixa, e essa caixa aqui você pode diminuir ou aumentar, né? Uma caixa de texto. Então aí a gente segue aquele padrãozinho lá. Ele me deu o marcador. Aqui, por eu ter digitado o texto, a caixinha de propriedades ela muda para eu poder formatar esse texto. Então aí eu tenho aqui os marcadores, eu posso tirar, posso trocar. Tem aqui a questão dos alinhamentos, que a gente já conhece. Vamos lá colocar um novo slide. Você vai lá, aperta Enter. Pode mudar o layout aqui. Tá? Para colocar as imagens, você pode colocar aqui, que você tem um atalho. Ou a gente pode vir aqui em inserir, temos aqui a opção imagens, tá? Aí você tem aqui, é que aqui o programinha ele está em espanhol, tá? Então aqui ele está do ficheiro. O que que é o ficheiro? É o arquivo, né? Então, se você tiver alguma imagem salva no computador, você coloca lá. No caso, essa imagem, ele é um GIF. Vocês lembram lá da aula que a gente fez lá, a telinha do jogo? Vocês lembram que quando a gente colocava lá no PowerPoint, a imagem ela ficava parada, né? Já aqui o GIF, ele já fica animado ali para você. Tá? Você consegue identificar. Então é um dos diferenciais que acaba tendo. Essa imagem, quando você clica nela, você tem aqui toda o que você pode fazer com a imagem, né? A formatação da imagem.
certo? Então você tem aqui as propriedades. Aqui, ó, a gente pode colocar a transição. Lembrando o que é a transição? A transição é a mudança, né, de um slide para o outro. Então você pode escolher aqui a transição. E aí a gente, né, tem lá a animação. A animação já... Opa! A animação já é aqui a estrelinha. Tá? Então você pode clicar lá no objeto e você tem aqui para poder adicionar o efeito. Então você tem aqui os efeitos, né? Você vai clicar, vai adicionar os efeitos que você achar interessante. Tá? E aí, gente, aqui embaixo a gente tem aquela barrinha de formas. Tá? Então aqui embaixo eu tenho a barrinha de formas. Aqui você tem o zoom. Tá? E caso você... e aqui a gente tem os menuzinhos, né? Para você aplicar algumas formatações aí, verificações. Então tudo que a gente executava, né, lá no PowerPoint, a gente consegue fazer aqui, ó. Consigo colocar tabelas, né, gráficos, ferramenta para imprimir, verificação de ortografia e gramática, recortar, copiar, colar, pincel, né? Então a gente tem tudo aqui. Tá? Os layoutzinhos. Essa galeria aqui, gente, a Microsoft também tinha uma muito parecida, que era chamado de Clip Art. Tá? Só que aí a Microsoft ela tirou isso, né, que estava incorporado dentro do pacote Office e deixou lá no item de busca online. Quando você busca online a imagem e você coloca lá Clip Art, ele te dá, tá? Mas aqui ele no OpenOffice ele manteve aqui pra gente, tá? Então você tem aqui imagens, você pode colocar que estão relacionadas aos Clip Arts aí. Então tem uma galeriazinha aqui bem bacana que vocês podem utilizar. Vai clicando aqui, ó, e ele vai te mostrando as opções disponíveis aí, tá? Aqui a gente tem as visualizações. Normal, destaque, notas. São aqueles modelinhos lá que a gente viu lá sobre slide mestre, folheto mestre, né, para poder imprimir.
E ele foi um dos primeiros programas que tudo que você fazia, você já podia salvar e converter ele em PDF, tá? Uma outra curiosidade também. Quando você salva aqui o arquivo, ele possui uma extensão. A extensão dele é essa daqui, ó, ODP. E tem uma outra curiosidade sobre essa questão da extensão, que a Microsoft também tem uma extensão própria, né? No caso, o PowerPoint é o PPTX. Só que o PowerPoint ele não abre esse programa aqui, essa extensão. Tá? Porém, o OpenOffice ele abre a extensão do PowerPoint. Então, caso você crie a apresentação por aqui, por exemplo, na hora que você for salvar, é importante você mudar aqui o formato de extensão. Porque às vezes você vai mandar para alguém e essa pessoa ela precisa às vezes abrir para olhar tal. Então sempre muda. Tomem cuidado com isso, tá? Esse detalhezinho aqui. E o nome do arquivo você pode colocar o nome que você quiser. Caso queira colocar lá em PDF, exportar em PDF, só clicar aqui e você fazer, né, e exportar lá o conteúdo. Bem simples aí. Tá bom? Então esse daqui é o OpenOffice aí, que está relacionado à aula de número 13 da apostila. Bom, para poder complementar, falta uma coisinha muito importante aí falar para vocês, que é sobre técnicas de apresentação. O que a gente chama de oratória, né? Que a gente acaba aí, de uma certa forma, às vezes tendo medo, tendo receio de falar em público. Boa parte aí acaba tendo esse desafio, né? Comigo não era diferente, tá, gente? Eu nunca imaginei na vida que fosse ter como profissão trabalhar com escolas, né? Ser professor, instrutor, enfim, dar palestras, tá? Então a gente nunca pode dizer nunca. Mas é importante eu ressaltar que tudo que a gente aprende aqui nesse tema de aula de hoje, você vai poder colocar em prática no seu dia a dia, de uma forma geral. Não necessariamente para vir apresentar, dar uma palestra, dar um treinamento. O foco principal é esse. Mas, se você levar à risca o que ele cita aqui, vocês vão ver que as coisas elas vão mudar de uma forma positiva, de forma profissional aí para todos vocês. Então, aqui a gente tem como foco fazer com que vocês percam esse medo, né, de apresentação, e que vocês possam mostrar de uma forma diferenciada que você é uma pessoa diferente, que você é um profissional diferente, uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa com mais empatia, né, uma pessoa com presença, tá? E a intenção das apresentações, ela tem uma utilidade assim infinita, porque você pode dar uma aula, você pode criar um conteúdo de treinamento, você pode criar um conteúdo motivacional, tá? Então, assim, a usabilidade aí, ela é infinita. A primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar o conteúdo, tá? Porque o problema não é que vocês ou a gente tem vergonha de falar em público ou apresentar em público, né?
eu falo que a vergonha ela é ocasional. Você tem vergonha quando você quer ter vergonha, né? Eu até brinco, né? Beijar na boca ninguém tem vergonha. Então, o maior desafio é você conhecer, porque a partir do momento que você conhece o conteúdo, você domina o conteúdo, você se sente mais seguro em conversar, em falar, em demonstrar, em colocar a sua opinião e brigar pela opinião que você tem, tá? Então a melhor parte de tudo é você estudar o conteúdo, focar naquele conteúdo que você tem que apresentar, tá? A partir daí você começa a criar uma segurança maior com você mesmo, tá? Próximo item. Preparar a apresentação. A preparação da apresentação, ela envolve o conteúdo que você vai aplicar, envolve o como que você vai distribuir esse conteúdo na apresentação, envolve os tipos de imagens que você vai colocar, ela envolve os efeitos, tá? Tanto é que na apostila de vocês, lá no final, ele tem um item lá que fala os 5 erros mais comuns de uma apresentação. Então, um deles é o excesso de slides. Você, quando cria uma apresentação, essa apresentação não precisa ter 1000 slides, 50 slides, tá? A apresentação, o slide, ele tem que trazer um impacto visual, informações importantes, mas quem vai fazer o diferencial é você ali na hora da apresentação, tá? Então, evitar colocar textos longos é um outro erro, né? Colocar animações em excesso, ou animações que ali não precisaria colocar, tá bom? Então, preparar a apresentação é você pensar com cuidado. Qual é a cor que eu vou colocar de fundo, né? Pensar no layout, no padrãozinho, né? Lembrando lá da aula lá que está relacionada a slide mestre, né? Criar aquele padrãozinho primeiro, para aí sim você começar a criar aí o conteúdo efetivamente, né? Que é o que a gente fala aqui sobre a apresentação. A apresentação, ou início da palestra, ou qualquer coisa que você for fazer, precisa iniciar aí, ter um início muito de impacto. Tem que chamar a atenção. Tem que atrair a atenção, né? Para que você possa clicar lá, por exemplo, se for um vídeo no YouTube, você vai lá e clica no vídeo para ver, né? Então, esse impacto, ele vai trazer a atenção do público que está sentadinho aí ou que está em pé para você que está ali apresentando, tá bom? Então você fale sobre o que vai ser ministrado, o que vai ser apresentado. Você pode fazer uma piadinha para chamar a atenção de todo mundo, né? Vai fazer a sua apresentação. Próximo item aí, gente. Sempre antes e durante a apresentação, a gente precisa trabalhar aqui com o cativar, né? É o que eu falei aqui da empatia, né? Com o público que está participando com você. Então você tem que criar técnicas, tem que conversar com as pessoas, tem que, né, fazer com que as pessoas interajam com você, para que a coisa ela fique dinâmica, né? A apresentação ela possa estar ficando dinâmica aí e você consiga alcançar o resultado esperado aí da apresentação aí. Próximo item aí é a gente desenvolver o tema, tá? O que é desenvolver o tema? Isso está envolvido lá no planejamento, de você montar a apresentação
E essa apresentação ela ter um início, um meio e um fim, tá? E para que tudo que acontece nesse trajeto do início, meio e fim da apresentação, ela tem uma sequência, é o que ele fala aqui, que ele possa fluir tranquilamente, que você não precisa correr. Então a sua apresentação ela tem que estar muito certa, tem que estar num time correto. Se você tem 2 horas de palestra, você tem que fazer com que a apresentação tenha essa duração. Se ela tem meia hora somente, é em meia hora que você precisa passar toda a informação, tá? Então, tem que atingir o objetivo e tem que fazer com que ela flua de uma forma natural aí, tá? E que fique claro para todo mundo que está participando aí. Uma outra coisinha também aí, gente, é o quê? É olhar para a plateia, né? É você observar as pessoas. Talvez vocês não reparem, mas qualquer professor, ele que na hora que está dando a aula, né, ele está observando vocês, ele está olhando o que vocês fazem, tá? Às vezes a gente só não fala, né, só não chama atenção, mas a gente vê, eu vejo tudo que vocês estão fazendo, quem está prestando atenção, quem está anotando, quem não está, tá? Então, o palestrante ele precisa também ter essa postura, né? Você na hora de dar um treinamento tem que, né, olhar para a carinha, para o olhar de todo mundo. E eu vou até mais além. Como o conteúdo é gravado, eu fico sentado aqui, mas eu não gosto de ficar sentado. Eu gosto de estar em pé. Eu gosto de ir no meio da sala, por exemplo, né, para poder dar aula, para poder dar palestra, algo do gênero. Então, andar, se locomover, olhar, né, isso daí também ajuda bastante aí no desempenho da sua apresentação. Uma outra coisinha também, gente, é o vocabulário, né, a linguagem. É o que você vai falar, é a forma com que você vai falar. Então, o linguajar, né, a linguagem que você vai estar falando é a linguagem do público, né? Qual que é a linguagem que vocês costumam usar no dia a dia de vocês? Se você vai dar um treinamento, vai dar uma palestra para um público jovem, você precisa falar de uma forma jovem. Se você vai falar com pessoas mais velhas, mais maduras, você vai falar de uma forma diferente, você vai utilizar um vocabulário diferente, tá? Porque assim fica mais fácil das pessoas que estão participando, que estão assistindo, possam absorver o conteúdo, tá? Possam absorver o conteúdo aí de você. O conteúdo que eu falo é o conteúdo da apresentação. E para finalizar aqui, tem um encerramento, né? O encerramento da apresentação, ele é fundamental. Por quê? É o que a gente fala, né? Tem que fechar com chave de ouro, tá? Então, você primeiramente vai sanar todas as dúvidas, né, que possam existir. Você vai fazer um review rapidamente de todos os tópicos que foram abordados, né? E aí você vai fazer um encerramento para que isso sirva como motivação, né? Para que você possa voltar e assistir um outro treinamento daquela pessoa, né? Para que você possa assistir ou conhecer um pouco mais a fundo sobre o tema, né? Fazer você pensar um pouco. Por isso que eu acho interessante, eu sempre recomendo, eu não sei se eu já falei para vocês, né? Acho que não, com a turma de vocês acho que não. Mas, lá no YouTube, você joga lá Daniel Godry. Esse carinha aqui. Tá velhinho que só. Tá?
assiste a palestra dele, que é essa palestra aqui, ó. Gato e cachorro. Na verdade, a palestra tem mais do que 17 minutos. A palestra ela é longa. Mas você encontra a palestra toda ou tópicos da palestra dele. Tá? Mas o que eu quero que vocês vejam é o final da palestra, que é o que eu estou ressaltando aqui do encerramento, né? Então você pode fazer ou falar uma frase motivacional, você pode fazer uma citação, sei lá, uma citação da Bíblia, uma citação de um livro que você tenha lido, né? Algo que tenha a ver com o contexto ali, tá? Para aí sim você poder fazer o encerramento. Porque senão fica muito vago, né? Você está lá apresentando, pronto, acabou, né? Fica um pouco vago. Então, fazer encerramento, fazer esse fechamento, ele é fundamental, certo? Tranquilo? Alguma pergunta até aí, gente? Nenhuma mesmo? Bom, então o que acontece, gente? Hoje. Hoje em especial, a gente vai fazer uma avaliação aí. Tá? Hoje aí vai ter uma prova aí, certo? Na verdade, serão 3 atividades valendo nota, né? A gente tem aqui uma atividade teórica valendo nota, de 0 a 10. Vocês vão ter lá a atividade da página 89. Prática, página 89. Para poder entregar, para poder fazer pelo OpenOffice, aonde ele fala lá para você fazer fazer uma apresentação que fale sobre o Windows, Word, Excel, PowerPoint e Corel, tá? Para poder entregar aqui. E a terceira coisinha, ela está relacionada a isso daqui. Todos vocês têm aí o celular, né? Alguns de vocês têm computador em casa, né? Tem tablet, tem notebook, enfim. E todos esses dispositivos, eles possuem o quê? Possuem câmera. Certo? Então essa é a terceira atividade que vocês vão ter que fazer. Detalhe, gente. Tudo isso é para ser entregue aqui pela sala Google até domingo. No máximo. Certo? Porque segunda-feira vai vir coisa nova. Tá? Então vocês vão ter 3 atividades aí valendo nota. A atividade prática da página 89. Vocês vão ter aqui uma atividade teórica valendo nota, que está aqui no site, na sala Google. E tem o terceiro item, que eu ainda não falei, mas utilizando esses dispositivos e utilizando essas técnicas aqui, vocês vão pegar, tá? Vocês vão estar pegando lá das atividades que a gente já fez da sala Google. Deixa eu só abrir aqui, ó. Vocês fizeram um monte de atividade, né? Ó. Tem um monte de atividade aqui. Você vai escolher uma atividade que você já tenha feito. Se quiser fazer uma nova, pode fazer, não tem problema. Mas você vai escolher uma atividade que você já tenha feito. Você vai abrir essa atividade, certo? E você possui programas que dá para baixar no celular ou utilizar no computador. E você vai gravar uma apresentação, certo? Desse conteúdo. Existem alguns programinhas que você utiliza
que ele divide tela, que nem eu faço aqui. Né? Todo mundo vê a gravação da aula, não vê? Aí tá aqui eu falando, tá gravando o que eu tô falando, tá gravando o que tá na tela, só que aí ele me mostra o quê? Eu aqui do ladinho, né? Oi, né? Então existem programinhas que você faz isso. Tanto para celular, computador, tablet, enfim. Caso você não tenha ou não ache um programa que pegue você bonitinho, o seu rostinho, não tem problema. Existem programas que eles gravam o áudio enquanto você fala e gravam o que está mostrando na tela do celular ou do tablet. Então você pode, por exemplo, abrir a apresentação aqui no celular. Você vai explicando o conteúdo da apresentação e vai passando os slides e ele vai gravando o que está mostrando no slide e vai gravando o seu áudio, certo? Gravou, não precisa ser uma coisa muito longa não, tá, gente? Algo de 1 minuto, 60 segundos é o suficiente. Não precisa mais que isso. Sobre alguma apresentação. Até porque as apresentações que nós fizemos, tinha lá 10 slides no máximo. Então, vai dar ali no máximo 1 minuto, dependendo do como você vai falar. E aí você vai mandar tudo aqui para a aula de hoje, né, a aula 13, para a gente poder, para que eu possa olhar, dar nota e assim por diante. Tudo bem? Ficou bem claro? Então, só voltando aqui. Vocês vão fazer a atividade da página 89, utilizando o Impress, tá? Caso não tenha aqui no computador da escola, baixa lá rapidinho, instala e cria. Você vai fazer essa atividade aqui para nota, tá bom? E você vai gravar um vídeo. O vídeo, como eu disse, muitos de vocês não vão conseguir gravar agora aqui na aula, mas você vai fazer em casa, com calma, e você tem que entregar essa atividade até domingo, certo? Não tem prazo mais que domingo, tá, gente? Não adianta mandar mensagem, né? Não, prazo é domingo. Então vocês têm hoje, quinta, tem sexta o dia todo, tem sábado o dia todo, tem o domingo, bem dizer, o dia todo que você tem que mandar no domingo, né? Aqui para a sala Google para eu poder corrigir, certo? A galera que for terminando e for enviando, eu já vou corrigindo na hora e já vou dando as respectivas notas. Tudo bem, gente? Então, é isso aí.